Sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu sou o Senhor Presságio e hoje nós falaremos sobre os Cavaleiros do Zodíaco. A maioria dos personagens em Cavaleiro do Zodíaco é construída para representar ideais quase que absolutos: justiça, coragem e lealdade. Eles nascem prontos para o sacrifício. Se não nascem, passam a vida se preparando para ele. Cânon de Gêmeos, por outro lado, nasce incompleto e é exatamente essa incompletude que faz dele um dos personagens mais profundos e perturbadores da obra. Cânon não é movido por um grande ideal, ele é movido por comparação. Ser o irmão de Saga significa viver constantemente diante de um espelho que reflete tudo aquilo que ele não é. Enquanto Saga é visto como um equilibrado, digno e confiável, Kanon cresce à margem desse reconhecimento. Psicologicamente, isso cria uma ruptura silenciosa. A identidade de Kanon não se forma a partir de quem ele é, mas de quem ele não consegue ser aos olhos do mundo. Esse tipo de conflito é muito próximo do conceito de culpa existencial, trabalhado por pensadores como Viktor Franklin. Não se trata de culpa por um ato específico, mas da sensação profunda de não estar vivendo a própria vida de forma autêntica. Cannon sente que sua existência é desperdiçada, ignorada e anulada. E quando o indivíduo não encontra sentido, ele passa a criar o sentido pela força. Por isso que Cannon escolhe o caos. Não porque ele não entenda o bem, mas porque o mal oferece algo imediato: protagonismo. Ao manipular, destruir e arquitetar tragédias, Cannon finalmente sente que existe. Ele deixa de ser o irmão de Saga e passa a ser uma ameaça real. Do ponto de vista psicológico, esse é o momento em que o vazio existencial é preenchido por poder. Uma troca bem perigosa, mas bastante humana. Diferente de vilões unidimensionais, Kano nunca se ilude achando que está certo. Ele sabe que está errado, e isso torna tudo mais grave. Ele age apesar da culpa, não por ausência dela. Isso cria uma tensão interna constante. Cada ato de destruição reforça sua importância externa, mas aprofunda sua ruína interna. Kanon se torna prisioneiro das próprias escolhas. O ponto de ruptura acontece quando ele é aprisionado no Mar Morto. Ali, Kanon perde tudo aquilo que sustentava sua identidade artificial, a capacidade de agir sobre o mundo, sem poder, sem influência e sem plateia. Resta apenas ele mesmo. E é nesse silêncio absoluto que surge a consciência. Não uma consciência heróica, mas uma consciência dolorosa. Franklin só descreve que o sofrimento se torna insuportável quando ele não possui significado. O isolamento de Cano não o destrói porque ele sofre, mas porque ele começa a entender o porquê sofre. Ele percebe que tentou preencher o vazio da própria existência com controle externo e falhou. A redenção de Canon começa exatamente aí, quando ele aceita que não pode mudar o que fez, mas pode mudar o que fará a partir disso. Esse é o ponto fundamental. Cano não busca perdão, absolvição ou esquecimento. Ele busca responsabilidade. Psicologicamente, isso representa a passagem da culpa paralisante para a culpa transformadora, aquela que não nega o erro, mas o utiliza como base para uma nova direção. Quando Canon retorna como Cavaleiro de Ouro, ele não retorna completo, ele retorna consciente. Suas decisões deixam de ser reativas e passam a ser deliberadas. Ele luta não para provar algo, mas para sustentar uma escolha. Isso muda completamente o peso de suas ações. Cada sacrifício carrega uma intenção, não um impulso. Sua postura em batalha revela alguém que já aceitou a própria finitude. Canon sabe que não haverá redenção pública, nem reconhecimento pleno, e mesmo assim, ele permanece. Aqui entramos em outro conceito psicológico essencial: responsabilidade radical. A ideia de que somos responsáveis não apenas pelo que fazemos, mas pelo impacto contínuo das nossas escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. A morte de Cannon é a conclusão lógica desse processo. Ele não morre em desespero, nem em busca de glória. Ele morre em coerência. Seu sacrifício não é um pedido de desculpas ao mundo, mas uma afirmação silenciosa: eu escolho responder pelo que fui. Em termos existenciais, esse é o ponto máximo de liberdade: agir sem garantia de recompensa.
Cano nos mostra que a redenção não é apagar o passado, mas carregar o peso dele com dignidade, que não basta sentir culpa, é preciso transformá-la em ação consciente. E que o verdadeiro crescimento não acontece quando somos aplaudidos, mas quando assumimos sozinho a responsabilidade por quem nos tornamos. No fim, Cano de Gêmeos não é apenas um personagem trágico. Ele é um estudo profundo sobre sentido, culpa e escolha. Ele nos lembra que o maior inimigo do ser humano não é o mal, mas o vazio. E que mesmo depois de cair, ainda é possível escolher quem você quer se tornar, desde que você esteja disposto a pagar o preço dessa escolha. Mais uma vez chegamos aqui ao finalzinho do vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, que vocês se inscrevam e deem like para me motivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E se vocês quiserem que eu faça alguma análise de personagem, é só vocês estarem escrevendo aqui nos comentários e eu posso estar fazendo essa análise para vocês. Mais uma vez, um grande abraço do seu amigo Senhor Presságio e até a próxima.